Mas é só uma tomadinha, não vai mudar muita coisa. Ah, chegou o verão, agora eu quero colocar um ar-condicionado na minha sala. Caraca, eu sempre tomo choque quando eu pego nessa máquina de lavar. Meu disjuntor sempre desarma, então só vou trocar ele por um com uma corrente maior. Você já ouviu esse tipo de afirmação? Eu escuto isso direto. Se você já ouviu alguma dessas informações ou se mesmo você mesmo fala, eu te convido para ficar até o final desse vídeo, que hoje eu vou te contar os 5 maiores erros em uma instalação elétrica e como a gente faz para evitar isso. Então, vem comigo! Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dá uma força aqui pra gente, já curte o vídeo, comenta aqui qual o assunto que você quer que a gente fale, faça um vídeo sobre. Pode colocar aqui, fala sobre um determinado assunto, que com certeza a gente vai atender seu pedido e a gente vai fazer um vídeo. Então comenta aqui, se inscreve e ativa o sininho e vamos lá para o conteúdo. O primeiro erro que a gente vai conversar aqui é sobrecarga elétrica, sobrecarregar o disjuntor. Isso acontece quando as pessoas instalam vários circuitos em apenas um disjuntor. Ela não faz uma separação de circuitos, por exemplo, ela instala o chuveiro e o ar-condicionado no mesmo circuito, alimentado pelo mesmo disjuntor. Isso é completamente errado. A gente precisa separar os circuitos, circuitos apenas de tomadas, circuitos apenas de iluminação, circuito apenas para o ar-condicionado, circuito apenas para o chuveiro, circuito apenas para o micro-ondas. Nunca a gente pode juntar todos esses elementos, essas cargas, em apenas um circuito, em apenas um disjuntor. Isso vai sobrecarregar essa instalação elétrica, vai sobrecarregar esse disjuntor. Então, lembrando, circuitos a gente precisa separar, a gente não pode colocar um circuito apenas para tomada e iluminação. Por exemplo, o que seria separar? A gente precisa colocar um disjuntor que alimenta todas as tomadas, a gente vai colocar um disjuntor que alimenta ali todas as iluminações, por exemplo, e uma que vai alimentar o chuveiro. E assim por diante. A gente precisa separar os circuitos e não colocar apenas em um circuito, porque isso vai sim causar sobrecarga, isso vai causar um superaquecimento ali que pode causar até incêndios em uma instalação, uma residência. O segundo erro muito comum é a falta de dimensionamento dos cabos e dos disjuntores. Não fazer esse dimensionamento corretamente ou simplesmente não fazer. O cabo e o disjuntor, ele precisa ser dimensionado, precisa ser escolhido ali, dimensionado de acordo com a potência que será instalada na sua residência, no seu imóvel, e não de acordo com o que a casa do vizinho que é parecida, então vamos colocar o mesmo disjuntor, vamos colocar o mesmo cabo. Não é assim que funciona. Precisa ser dimensionada de acordo com as cargas que vai ser instalada. Mas vai ser a mesma carga. Nem sempre é a mesma carga, você precisa fazer o dimensionamento aí da sua residência. E os disjuntores e os cabos, eles precisam ser compatíveis. Por quê? Isso acontece muito, né? A pessoa coloca um disjuntor que suporta uma corrente muito superior à que o cabo suporta. Ou seja, vai passar uma corrente ali alta, uma corrente que esse cabo ele não suporta, vai superaquecer o cabo e o disjuntor ele não vai desarmar nunca. Ou seja, não vai valer de nada esse disjuntor ali, ele não vai fazer a sua função, não vai fazer o seu dever, que é proteger a instalação. Ou pode acontecer também ao contrário, você coloca um disjuntor que suporta uma corrente inferior à corrente do cabo, bem inferior à corrente do cabo, vai passar uma corrente ali nesse cabo, nesse circuito, que o cabo ele suporta de boa, só que o disjuntor ele não suporta essa corrente aí. Então ele vai ficar desarmando direto sem necessidade nenhuma, porque o cabo ali suporta e bem. Então pode acontecer essas duas situações, por isso que o disjuntor e o cabo precisam ser compatíveis de acordo com a corrente e também
esse dimensionamento ele precisa ser feito de acordo com as cargas da sua casa. Já fiz vídeo aqui no canal explicando isso, ensinando como faz esse dimensionamento. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, perfeito? O terceiro erro muito comum é não instalar o DR. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, eu quero que você comente aqui. Na sua residência, na sua casa aí onde você mora, o DR está instalado no quadro de distribuição? Pode comentar aqui. O DR ele é um dispositivo obrigatório aqui nas instalações no Brasil. DR, dispositivo diferencial residual, ele protege as pessoas, os animais ali. É diferente do disjuntor. O disjuntor ele é feito para a função dele é proteger a instalação elétrica e não as pessoas. A função de proteger as pessoas é o DR, e mesmo assim você não instala aí na sua casa, né? Então, o que acontece? Para que serve esse DR? O DR, ele desarma, né? Ele percebe ali quando há uma fuga de corrente ali da instalação. Ou seja, quando a pessoa toma um choque, né? Ali há uma fuga de corrente para o corpo da pessoa e o DR ele vai desarmar. Ele vai desarmar e vai desligar o circuito que ele está alimentando, ou ali se colocaram em toda a instalação, ele vai desarmar toda a instalação ali de uma residência para proteger a pessoa. Isso evita ali os choques, isso evita incêndios, tá? E a importância e a obrigatoriedade de você instalar um DR na sua residência. O quarto erro, muito comum também, é troca de chuveiro. Agora você deve estar se perguntando, como assim? Troca de chuveiro? O que é que tem a ver, velho? Então, é uma situação que a gente encontra muito. É um chuveiro, tá lá instalado, com uma potência muito elevada, com uma potência grande, que a instalação lá ela não demanda isso, ela não suporta isso. Por exemplo, a pessoa faz um circuito ali, o circuito da casa dela do chuveiro é para um chuveiro com uma potência de 2.500 watts e ela vai lá e instala um de 6.500. O cara vai lá e instala, a mulher dele pediu, que é um chuveiro com uma maior potência, quer ali uma água mais quente, o cara vai lá e instala, sendo que esse circuito, essa instalação, ela não foi dimensionada, ela não suporta um chuveiro com uma potência tão alta assim. Isso vai causar um superaquecimento da instalação ali, o disjuntor vai desarmar direto, e isso é um perigo, não só no chuveiro, como também em outros componentes da casa, como ar-condicionado, micro-ondas, enfim. Antes de instalar o chuveiro, outro componente, você precisa verificar ali o que o fabricante pede. Às vezes nem precisa fazer o dimensionamento, verifica lá o cabo que ele pede, verifica o disjuntor que ele pede para você fazer essa mudança ali. Ou então faça o dimensionamento que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar no card também como fazer esse dimensionamento ali do chuveiro. Então, não é apenas comprar um chuveiro novo e trocar, você precisa verificar se essa instalação suporta essa nova demanda. O quinto erro mais comum em uma instalação elétrica é a instalação sem aterramento. Um contato acidental ali em um componente energizado, que está energizado, mas não é a sua função ali. Por exemplo, por exemplo, a máquina de lavar que eu falei lá no começo. Essa máquina de lavar, se ela estiver energizada, né? Se tiver ali um cabo desencapado que está tocando no metal ali da máquina de lavar, essa máquina de lavar, ela está energizada. E quando você toca nela, você passa a ser o condutor da corrente elétrica. Você passa a ser o caminho mais rápido para a corrente chegar ao solo. Ou seja, a corrente vai passar pelo seu corpo para chegar ao solo e aí que você toma o choque. Quando a gente tem uma instalação com sistema de aterramento, o aterramento ele vai fazer essa função, ele vai passar a ser o caminho mais rápido para que a corrente elétrica chegue ao solo, né? Aí tem questão de resistência, que eu não vou me aprofundar muito aqui.
Mas se eu tenho uma instalação elétrica com aterramento, não vai ser mais eu o caminho mais rápido que eu vou tocar lá e não vou tomar mais choque, e sim a corrente vai passar pelo sistema de aterramento, então você não vai mais tomar choque nessa situação. Quando ele faz isso, quando há uma fuga de corrente ali, o aterramento faz essa proteção aí para a pessoa, o dispositivo de proteção, o DR, ele vai desarmar. Por isso é importante que a gente trabalhe com os dois sistemas, o aterramento e também que seja instalado o DR na sua residência, no seu imóvel, na sua instalação elétrica. Só assim você estará protegido contra choques, contra incêndios, além do dimensionamento correto também, beleza? Então, gente, esse foi os 5 erros que eu acredito que são mais frequentes em uma instalação elétrica, pelo menos é o que eu vejo mais. Existem outros erros, sim, ali que eu posso falar aqui. Eu também quero saber qual erro que você acrescentaria nesse vídeo que você acha frequente. Pode comentar aqui, eu quero também muito saber a sua opinião sobre esses erros, quero saber a sua opinião sobre esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, já curte logo o vídeo, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!